Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, sou técnico de laboratório no campus Bragança Paulista do IFSP. Seguindo a sequência dos vídeos que a gente tem sobre a prototipadora de PCI, hoje a gente vai fazer a geração dos arquivos G-Code para envio para a máquina na hora de confeccionar mesmo a placa, Então a gente vai seguir para a tela do meu computador, a gente vai fazer toda a configuração dos arquivos Gerber, gerados no vídeo anterior. A gente vai subir esses arquivos no software, fazer as configurações, as questões de entrada de ferramenta, diâmetro de ferramenta, velocidades, e aí no final a gente vai ter os arquivos G-Code tanto de desbaste de trilha quanto de furação para a gente levar para a máquina. Basicamente é isso, então eu vou mudar aqui para minha tela e a gente começa já a fazer a confecção da placa. Bom, aqui na tela do meu computador a gente vai abrir um software chamado FlatCam. O FlatCam ele é um projeto, é um protocolo aberto, ele roda numa máquina Python, ele usa o Python para poder funcionar e você consegue instalar esse software para trabalhar especificamente com CNC, com CAN de placas de circuito impresso, tá? Então a gente tem aqui essa carinha dele aqui, a gente tem as ferramentas, a gente consegue trabalhar com algumas outras formas, com ele, mas a gente vai usar basicamente desbaste de trilha e furação, tá? Então, para a gente começar, a gente tem que encontrar lá onde está o arquivo na área de trabalho, que a gente salvou como vídeo prototipadora. Aí aqui ele tem uma pasta zipada, retificador CAD/CAM, Isso aqui, quem não assistiu a primeira parte do vídeo, a gente mostra como que foi gerado. Eu vou extrair essa pastinha aqui no mesmo lugar, só para não ter problema, tá? Então eu tenho ela agora extraída, eu consigo acessar os arquivos. Eu tenho o bottom copper, que é a parte de baixo do cobre. Tenho o drill, que é a furação. E tenho um readme aqui com algumas informações, provavelmente, mas não são importantes para a gente. O importante é o drill e o bottom copper, tá? Então agora a gente pode começar. Eu venho aqui em File, Open Gerber, eu tenho o Gerber, que eu gerei. Aí eu posso vir aqui em vídeo prototipadora, retificador CAD/CAM e o bottom copper. E peço para abrir. Eu já abri, esse é o meu circuito. O importante da gente desenhar lá, fazer a minha placa dentro da área, usando a referência 00, é essa aqui, ó. Quando eu for começar a fazer a usinagem, esse 00 aqui da placa vai ser o 00 da usinagem, tá? Então vai ser onde eu vou colocar a ponta da minha ferramenta e falar aqui é o meu ponto 0 e uso a partir daqui. Então se eu tivesse essa placa aqui em cima, aqui, por exemplo, sei lá, mais 80 em Y e menos 100 em X, esse 0 aqui, fazendo nesse retângulo aqui de cima, eu teria que zerar sabendo que tem esse offset aqui de menos 100 e 80. Então ficaria mais difícil para a gente. Mas como eu tenho agora ela já no ponto 0, 0 mesmo, eu posso zerar minha ferramenta aqui em cima já da placa onde eu estou trabalhando e fazer a usinagem sem preocupar que vai sair fora da mesa, A gente tem uma limitação de tamanho de mesa. Geralmente a mesa da prototipadora ela tem as mesmas dimensões ou próximas de uma impressora 3D. Então a gente vai ter uma impressora que vai ter aí seus 20, 21 centímetros de lado, tá? Então a gente tem que se preocupar com isso também, tá? Então agora a gente já tem um arquivo aqui, a gente pode partir para confecção mesmo de fato, usando as ferramentas de corte. Se eu selecionar na lista o meu retificador, o meu bottom copper, e vir aqui em Selected, eu abro as opções de usinagem. Para a gente trabalhar, fazer as trilhas, basicamente a gente usa essa opção de Isolation Routing, que a gente vai definir o diâmetro da ferramenta, quantos passes a gente vai dar de profundidade, e aqui o overlap, que seria a distância das trilhas, do passe para as trilhas. E aí a gente gera a geometria.
Se eu quiser fazer um processo de corte da placa, eu vou usar o board cutout. Se eu vou, por exemplo, essa parte, né, superior esquerda aqui, eu quero tirar o cobre dessa parte, eu posso vir aqui em Non-Copper Regions e posso criar, né, essa bounding box, por exemplo, para fazer espelhamento. Geralmente a gente usa. Seria uma caixa, né, uma margem, uma região que a gente vai dar uma ênfase nela, criar uma ênfase nela. Mas nesse caso a gente não usa. A gente pode usar a escala e um offset para a gente trabalhar também, mas não é o caso. Para começar, a gente geralmente usa um diâmetro de 0,1, mas não que eu tenha uma ferramenta de 0,1 de diâmetro. A ferramenta que a gente usa é uma ferramenta em V. Então ela tem a ponta muito fina e ela vai aumentando de acordo com o que vai subindo, né? Vai aumentando esse triângulo da ponta. Então ela é uma ferramenta em V. Então eu jogo 0,1 porque eu vou tirar muito pouquinho aqui material, que é só para tirar o cobre. Uma placa, né, de fenolite, né, que a gente chama, ela tem alguns centésimos de espessura de cobre. Então, geralmente a gente usa entre 2 e 5 centésimos para tirar esse cobre e deixar só o material de baixo segurando, né? Então, eu vou colocar 0,1 de diâmetro, né, 0,1 milímetro. O overlap geralmente é o 0, porque não precisa, e um passe só. Eu quero um passe. Gera geometria. Ele vai colocar essa linha vermelha, né, já distanciada do diâmetro lá da ferramenta. Se eu tenho 0,1 de diâmetro, aqui eu tenho 5 centésimos da linha vermelha para minha trilha, tá? Então eu tenho toda a minha placa circulada agora, né, fazendo toda a sequência aqui. E aí eu já criei, né, o caminho. Esse vermelho é o caminho que a minha ferramenta vai ter. Agora ele criou esse outro arquivo aqui, esse ISO aqui. Esse ISO é só o caminho, tá? Eu poderia simplesmente apagar o retificador aqui, né, o TXT, e ficar só com o ISO e seguir daqui. Eu deixo os dois só para ficar mais visual. Aí eu faço a mesma sequência. Eu seleciono o ISO e venho em Select. Aqui mudaram as opções. Agora eu tenho Create CNC Job, tenho Pen Area, tenho Escala e tenho Offset também. Aí a gente vai trabalhar dentro de Create CNC Job, tá? O Cut Z, né? Ele é negativo, porque lembrando lá da regra da mão direita, a ponta do meu dedo, quando a gente, né, mostra pro eixo, é o positivo. Pensando no eixo Z, a gente vai estar mostrando para a ponta do eixo árvore, e o eixo árvore vai fazer um movimento de descida. Então essa descida está contra a ponta do meu dedo. Então é um movimento negativo, tá? Então eu tiro, por exemplo, 2 centésimos no Z. O Travel Z é a distância que a minha ferramenta vai afastar da placa para ir para uma próxima entrada. Por exemplo, ele faz esse segmento de trilha aqui onde eu estou passando o mouse, e aí ele tem que sair, né, afastar da placa para vir fazer esse de cima. Quando ele afasta, é essa distância aqui que ele vai manter. 0,1 é muito pouco. Se tiver um empenamento na placa, por exemplo, esse 0,1 vai gerar um choque. Então geralmente a gente coloca uns 2 milímetros, né, para ele afastar e ter mais segurança na hora de fazer a movimentação. O feed rate é a velocidade com que ele vai movimentar, né, o avanço. Então esse avanço eu posso colocar um valor mais alto, né, óbvio, 3 milímetros por minuto é muito pouco. Então geralmente a gente trabalha na ordem de 150, 180 milímetros por minuto para fazer esse tipo de trabalho. O diâmetro é 0,1 mesmo. A velocidade do spindle eu sempre jogo 1000, porque quem ajusta a velocidade do spindle não é o código, para esse caso, para a nossa máquina. Quem vai ajustar a velocidade do spindle vai ser um potenciômetro que a gente tem na máquina. Então eu jogo 1000 aqui só para ele startar o processo, para dar lá o M3 lá para ligar o eixo. Então aqui feito, é uma passada só, não vou colocar, né, multipassadas. Clico em Generate, ele vai gerar o caminho ali e já vai me mostrar o que ele vai tirar de material. Agora ele tem o 0,1 mesmo de fato
tirando o material. Então a gente já vê, né, que fez todo o contorno das trilhas e do board edge, né, da borda da minha placa. Então agora eu tenho aqui embaixo um outro arquivo, né? Ele é um outro arquivo, não é mais o ISO, né? Agora eu posso, né, selecionar ele, vir em Selected, e aqui tem o diâmetro da ferramenta. Se eu fizer alguma modificação, eu faço um update plot, não precisa. Eu posso colocar G-codes, códigos G de preparação de máquina, por exemplo. Eu tenho um processo específico de offset de ferramenta. Eu venho e digito aqui G alguma coisa para preparar isso. E tem o append, né, depois da execução do código. Aí eu preciso desligar um processo de aquecimento, por exemplo, que eu uso um M, né, uma função miscelânea, M alguma coisa. E aí eu venho aqui, posso né, colocar aqui, não é o caso. E aqui a informação dessa duração é a pausa que ele faz no início do processo para dar tempo da ferramenta sair da inércia e acelerar para que aí ela comece a fazer a usinagem. Então essa duração, geralmente eu coloco 5 segundos, que é o tempo da minha ferramenta sair da inércia e entrar na peça para fazer a usinagem de fato. Se eu não coloco esse tempo aqui, né, eu coloco 0 ou coloco um valor pequeno, a minha ferramenta ainda vai estar acelerando quando ela entra para fazer a usinagem. E isso vai ter problema de acabamento e pode até quebrar a ponta da ferramenta. Então eu coloco essa duração aqui de 5 segundos, só para a gente ter essa segurança, e clico em Export G-Code. Aqui eu vou salvar na mesma pastinha aqui, só vou criar uma subpasta chamada G-Code. Uma coisa interessante, né, e importante na verdade, é que a gente precisa colocar a extensão. Se a gente não coloca a extensão, ele salva um arquivo sem extensão. Quando você clica com o botão direito no arquivo e vai em propriedades, ele vai estar extensão do tipo arquivo. Ele não tem uma extensão de fato e não abre, não reconhece para um software. Então, eu crio aqui o meu arquivo trilhas.nc. NC é de comando numérico, né? Numeric Command. Então a gente tem o trilhas.nc, clico para salvar, ele já vai gerar para mim, né? Já gerou, na verdade, é rápido. E aí eu tenho aqui trilhas.nc. Nesse computador eu tenho instalado o Inventor com o módulo de CAN do Inventor. Quando eu instalo o módulo de CAN do Autodesk Inventor, né, que é o software 3D, ele me instala também um HSM Viewer, né, o nome do software. É um software que a gente consegue visualizar, né, o arquivo. Para eu abrir, eu preciso rodar o Inventor, né? Eu vou rodar ele e já volto com o HSM. Bom, o Inventor está aberto aqui, né? A gente só precisa abrir para, né, validar, né, para reconhecer a licença para abrir o HSM Viewer, né? Se eu der um duplo clique agora em trilhas, ele vai abrir para mim o Autodesk HSM Edit, né? Eu chamo de HSM Viewer porque é a versão anterior, tá? Mas o HSM Edit eu consigo, né, como o nome diz, editar, né, valores, né? Eu consigo modificar alguns valores, posso mexer em algumas configurações, né, do código. E aqui é a parte importante, que a gente precisa conhecer um pouquinho, pelo menos, de G-Code, o que cada código faz, né? O que cada linha que vai executar de fato, para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, tá? Então, a gente tem alguns códigos aqui, né? Cada um tem uma função, e essas funções, né, a gente precisa conhecer. Por exemplo, coloquei lá na minha máquina e vi que ela está sendo muito rápido, está quebrando ferramenta. O que eu faço, né? Então eu posso pegar e pensar, não, se está quebrando a ferramenta, eu posso mexer um pouco no meu avanço, né? Eu posso diminuir o avanço, eu posso aumentar a rotação, onde que eu vou mexer, né? Então a gente tem que conhecer um pouquinho de G-Code para começar a entender e trabalhar isso aí de uma forma mais profissional, digamos assim. Então, olhando aqui, a gente tem alguns códigos, né? Vou focar nos principais, tá? Que a máquina ela já configura, né? O software já configura para a gente, para a máquina, né? Mas, por exemplo, avanço tá aqui, ó. Lembra que a gente colocou lá 150
milímetros por minuto, ele tá aqui, ó, F150. O 1000 de rotação para ligar a minha máquina é o S1000 aqui, o M3 vai ligar. Os 5 segundos de pausa antes de começar o código é o G4P5, né, em segundos aqui. Diferente de um monte de software, de linguagens e tal, a gente usa aqui em segundos ao invés de milissegundos, tá? E aí aqui, por exemplo, G0 eu sei que é um avanço rápido, G1 é um avanço controlado com esse F que foi colocado aqui em cima. G1 ele vai ter o avanço controlado para essa posição com, né, 150 milímetros por minuto. E aqui ó, a gente vai rodando até o final do código. A gente tem aí mais de 1000 linhas, 1366 linhas. E aí finaliza o processo com esse M5 aqui, que é uma miscelânea para finalizar o processo, né, para desligar tudo. M3 é uma miscelânea para ligar o eixo, M5 para finalizar o processo. Então a gente tem aqui basicamente G0 e G1, até mesmo os pontos que a gente tem círculos, né, que circunda a ilha, né, a via mesmo ali da trilha, a gente tem G01, a gente não trabalha, né, o software ele não converte para G03 ou G04, né, para fazer interpolação circular. Então você pega um círculo e transforma ele em vários segmentos de reta, né? Tanto que ele vai interpolando sempre x e y, né? Ele entra em Z, né? Entra na placa e depois só vai interpolando aqui, só vai trabalhando os eixos lineares x e y, tá? E aí depois ele afasta em Z, vai para a nova posição, aproxima em Z de novo e começa a trabalhar x e y de novo. Então a gente consegue ver aqui, né, uma avaliação rápida do nosso circuito, e a gente tem essa ferramenta que está em Backplot, chama Backplot Window. Se eu clicar nela, ela vai reconhecer isso aqui, vai fazer o caminho da minha ferramenta e eu consigo simular, né, o caminho da minha ferramenta. Ela vai fazer as trilhas, né, a gente consegue ver qual trilha faz primeiro, qual trilha faz depois, e aí ela vai trabalhando, né, mostrando para a gente o processo de fabricação ali da minha plaquinha e mostra todo o processo, né, até finalizar todas as trilhas, tá? Ali ele terminou, mostrou para mim, né? São poucas trilhas, então o processo é rápido. E aqui estão feitas as trilhas, tá? Eu vou só minimizar essa tela porque a gente vai conseguir testar também o arquivo de furação, tá? É um pouco diferente na hora de gerar, mas a gente vai gerar também um arquivo de furação. Voltando aqui para o FlatCam, a gente pode vir aqui em projeto, né? Eu posso apagar aqui porque como eu fiz no mesmo arquivo, eu sei que vai ser garantido, né, as dimensões. Eu vou deixar só esse primeiro para a gente ver onde vai ser feita as furações. Eu venho aqui em OpenExcelon, agora não é mais OpenGerber, tá? OpenExcelon, furação sempre Excelon. OpenExcelon, venho aqui em retificador CAD/CAM e Drill, que é a sequência de furação, né? Se eu tivesse colocado OpenGerber, ele ia reconhecer essa trilha aqui, esse círculo vermelho, como caminho, e aí ele poderia vir aqui com a broca, ao invés de furar no centro desse círculo, fazer esse caminho aqui, né? Girar a minha broca nesse caminho, e isso ia quebrar a minha ferramenta, né? Então, como ele não é o Gerber, né? É a furação que a gente vai fazer, a gente precisa usar Excelon. Como tá batendo tudo bonitinho, eu posso pegar aqui, só apagar minhas trilhas e ficar só com a furação, tá? Então aqui a gente vem do mesmo jeito, né? Eu seleciono o arquivo que eu quero aqui, né? Que é um TXT, clico em selecionado e aqui eu tenho as brocas, né? Os diâmetros de broca que a gente vai usar. Tenho 3 diâmetros diferentes que o próprio software reconhece, né? Na hora de gerar lá a minha placa, ele usa o empacotamento. O empacotamento que vai definir que eu tenho um furo de 1,5, um furo de 1 e um furo de 0,762, tá? Bom, como eu vou fazer a seleção, né? Eu vou fazer a furação mais fiel do ideal, né? Mais fiel do software, então eu vou selecionar uma a uma aqui, né? Eu pego a primeira opção, né? Eu posso pegar a segunda, a terceira e cadastrar elas com os dados certos, né? Vou pegar a primeira aqui, que é o 07, aí vou cadastrar, né, as informações de Cut Z, Travel Z e o avanço
e a velocidade de rotação, né, do meu spin para a rotação, o RPM lá da máquina. Então aqui eu coloquei, né, o cut Z agora vai ser um pouco maior, né, em relação à trilha. A trilha eu usei 2 centésimos, aqui eu estou usando 2 mm.2. Que foram uns testes que a gente fez e chegou que fica num acabamento legal. Por que 2.2? Eu preciso atravessar toda a placa, né, que eu vou entrar com os componentes pelo outro lado e ele precisa atravessar, então é um furo passante. Então eu uso menos 2.2, né, que é um movimento descendo de 2 mm.2. O Travel Z eu vou usar o mesmo, né, da trilha, que são os 2 mm, que é em relação à ponta da ferramenta, então eu tenho essa garantia, essa segurança. E a velocidade, né, o avanço, eu vou usar um pouco menor do que as trilhas, só para não ter risco de quebrar a ferramenta, né? E aí eu uso 120 mm por minuto. Aqui eu consigo colocar, né? Na verdade eu preciso colocar também uma velocidade de rotação. Coloco aí os 1000 RPM, que a gente sabe também, né? Como eu disse, vai ser ajustado num potenciômetro da máquina. Se eu clicar em Generate, ele vai marcar só os furos de 0,7. Tá? Então eu sei que a primeira geração eu fiz só os furos de 0,7. Eu posso agora vir aqui e clicar no segundo, né? São os mesmos parâmetros, eu posso usar os mesmos parâmetros e clico em Generate. Ele vai fazer agora só os furos de 1 mm. E por fim clico aqui no último, né, de 1,5 e clico em Generate e ele vai fazer para mim só os furos de 1,5, né, que são esses dos bornes aqui das laterais. Então agora a gente tem os arquivos de furação, né? O primeiro é 0,7, o segundo é 1 mm, o terceiro é 1,5, tá? Então é a mesma forma de se gerar. Clico no meu arquivo, venho em Selected, e aí aqui eu coloco o diâmetro da ferramenta. O primeiro é 0,7, uso a mesma duração lá das trilhas, 5 segundos para sair da inércia, e clico em Export G-Code. Venho aqui na minha pastinha de G-Code e coloco o nome furos. Geralmente eu coloco o diâmetro também para eu identificar. 0, eu não posso usar ponto, eu uso P. 0, P7, que eu sei que é 0.7. E aí sim, ponto NC. E salvo. Aí depois eu volto, venho no segundo trabalho aqui, né, no segundo CNC. Venho, ponho o diâmetro de 1 mm. A duração aqui na aceleração de 5 segundos. Export G-Code, aí venho e boto o nome furos de 1P0, né, que eu sei que é 1 mm. Ponto NC, já estava esquecendo. Ponto NC, salvo o arquivo. Volto, seleciono o último, que é de 1,5, né, 1.5, para uma aceleração de 5 segundos. Export G-Code, furos 1p5.nc. Agora eu já tenho feito todos os meus arquivos, né? Eles já estão aqui na minha pastinha, né? Tenho os 3 de furação e o de trilha. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, e ver a minha furação, né? Eu posso selecionar os 3 e dar um Enter que ele vai abrir no HSM Edit. Tenho de 0,7, tenho de 1 e tenho de 1,5. Tá? 0,7 eu posso visualizar aqui, né? Clico em Backplot Window, ele vai mostrar para mim a sequência de furação. Posso simular também a minha broca lá, tá fazendo a furação, ele tá descendo bem mais do que o da trilha, né? Os 2.2 é bem maior, ele tá fazendo para mim a furação, ok? Mesma coisa eu posso fazer com os outros, né? Posso fazer com o de 1 mm, né, a broca de 1 mm, e posso fazer com a broca de 1,5 mm. E visualizar, né, esses arquivos aqui e ver se tiver algum erro tal, posso ajustar, né, dentro do meu código. Então agora a gente já tem, né, gerado os 4 arquivos aqui que a gente vai usar. Isso aqui a gente vai colocar num pendrive e aí a gente vai levar para nossa máquina para fazer a sequência lá de usinagem, tá? Então, eu vou deixar num próximo vídeo essa sequência de usinagem, né? Voltando aqui, eu vou deixar para um próximo vídeo a sequência de usinagem da nossa placa. Então a gente vai finalizar aqui, né? Eu tenho todos esses arquivos agora,
eu vou salvar eles num pendrive e vou levar para a oficina para a gente fazer a usinagem de fato da placa, né, da nossa plaquinha. Lá a gente vai fazer os ajustes, né, a gente precisa fixar, a gente precisa ter uma configuração que é feita na máquina também. Então lá a gente vai fazer isso e isso vai ficar para uma parte 3 do vídeo, tá? Então eu agradeço pela atenção. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar aí embaixo nos comentários. E é isso, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, tchau.